Paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Que isso? Quanto eita! Meu Deus! Hã? Abra aí. Jó. Ai, papai do céu. Jó, capítulo de número 1. Verso de número 21. Glória a Deus. Deus continuará falando conosco. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim: E disse: Nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Curve sua cabeça. Pai de amor, mais uma vez nós queremos dar-te graças, Pai, nessa noite. E pedir ao Senhor que continue falando conosco, Pai. Que o Senhor faça de nós uma boa terra para receber as tuas preciosas sementes. E que assim nós venhamos produzir frutos 100, 60 e 30 por um, Deus. É o que nós te pedimos, fala conosco. Penetra em nós as tuas profundezas. É o que nós te pedimos. Diz assim: fala, Senhor. Não, mais forte. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Amém, queridos? Aplaude o Senhor, você que pode. Glória a Deus. Que bênção. Gente, que correria para mim estar aqui hoje, hein? Mas o Senhor nos deu graça e aqui estamos para a glória dele. Toda atenção é pouca. Toda atenção é pouca. Escute isso. Nós estamos acostumados a ver, a ouvir sobre restauração, sobre vitórias, sobre sucesso. É ou não é? A nossa cultura é uma cultura triunfalista, que nos prepara apenas o quê? Para ganhar, para vencer. Porque nós temos que ser cauda, aliás, temos que ser cabeça e não, é o que nós usamos. A nossa cultura evangélica nos ensina também a mesma coisa. Veja, os hinos falam de derrotas ou vitórias. Muitos deles, agora é só vitória. Agora é só vitória, só vitória. É? Sim ou não? Nós somos acostumados a dizer, a responder. E aí, meu irmão, como é que você está? O que é que nós dizemos? Não, gente, de novo. O que é que nós dizemos? Só vitória. É assim, não é? Ou seja, nós estamos acostumados com esse ambiente da vitória, do sucesso. Sim ou não? Mas a verdade é, gente, que nem sempre nós vamos vencer. Há dias que nós iremos perder. Eu vou repetir isso. Nem todos os dias nós iremos
há dias que nós iremos perder. A vida é um contínuo ciclo, um contínuo movimento de ganhos e de perdas. Eu vou repetir isso novamente. A vida é um contínuo movimento de ganhos e de perdas. Esse ciclo nos faz crescer, esse ciclo nos faz amadurecer emocionalmente, quando ele é processado de maneira correta. Cutuca o teu irmão do lado até ele ficar irritado, diga: você vai entender, crente. Não, gente, diga mais forte para ele: você vai entender, crente. A vida, aliás, a perda é uma experiência, missionário Bruno, de todo ser humano. Olha para o teu irmão e diz para ele: a perda é uma experiência de todo ser humano. A Bíblia diverge com nossa cultura, você sabia disso? A Bíblia ela diverge com a nossa cultura triunfalista, que só nos prepara para vencer, como se o outro lado da moeda não existisse. A Bíblia, ela tem diversos exemplos, gente, de perdas. Tem diversos. Mas hoje a gente vamos tratar apenas de um caso, de uma vida. A vida de quem, gente? A gente vamos falar hoje. De quem, gente? Jó. Olha só, Jó. Escuta. Jó, ele perdeu ou ganhou? Dentro do que nós lemos, ali ele tinha ganhado ou tinha perdido? Ele tinha perdido. Ali ele tinha perdido seus filhos. Ali Jó tinha perdido seus bens. E ali Jó tinha perdido o quê? A sua, aliás, no capítulo 2 ele vai perder a sua saúde. Mas deixa eu te falar uma coisa: o que nós mais, além do que Jó perdeu, podemos considerar como perda? O que nós podemos considerar como perda? A perda de entes queridos. Alguém aqui está preparado para perder mãe, pai? Está preparado para perder? Nós não estamos preparados, não é? Perder o cônjuge, um avô, uma avó muito amada, muito querida, não é? Dói, gente, isso. Outra perca: divórcio. A perca do casamento. A falência de uma empresa. É perda ou não? É outra perda. Quantos aqui acham que alguém começa um negócio com a intenção de perder? Não. Começa com a intenção de ganhar. Tem aqueles também que já passaram por isso. Perderam o namorado, perderam uma namorada. É uma perda? Era alguém significativo, não é? Perda de amizade. É ou não é? Acho que foi o ano passado. Eu e minha esposa, a Daiane, o Samuel, perdemos alguém que era muito querido. O Bruno também conheceu. Nós tínhamos uma irmã que era muito querida, eu chamava ela de mãe espiritual. Nossa mãezinha, mãezinha, faleceu, gente. Mas ela foi para a glória. E é engraçado que tempos antes de ela ir, ela dizia para mim: meu filho, ela chamava eu de meu filho. Ô meu filho, Jesus está voltando, meu filho. Ele tem falado para mim que ele está voltando. E ele voltou de fato. Para quem que ele voltou?
Então nossa vida, gente, é um contínuo movimento de ganhos e Só que tem uma coisa, tem um detalhe. O modo como a gente vamos lidar com a perda vai determinar o nosso amadurecimento ou o nosso adoecimento. Eu vou repetir. A nossa vida é um contínuo, eu estou fazendo questão de repetir isso para ficar gravado em você. A nossa vida é um contínuo movimento de ganhos e a forma como a gente vamos lidar com a perda ou vai nos amadurecer ou vai nos adoecer. Cutuca o teu irmão de novo e diz: você vai entender, crente. Vamos para a história de Jó. Nós na igreja estamos acostumados a ouvir sobre a história de Jó, Gabriela. E o que nós sabemos sobre a história de Jó? Capítulo 1 de Jó, capítulo 2 de Jó, capítulo 42 de Jó. É o que nós ouvimos, é ou não é? Nós ouvimos isso. Primeiro capítulo fala que a família de Jó estava uma benção. Do nada vem as notícias ruins. No segundo capítulo ele perde a saúde. No capítulo 42 ele ora pelos colegas dele, pelos amigos, e tem tudo restaurado em dobro. Sabe mais alguma coisa sobre a história de Jó? Hã? Nós estamos acostumados com esses capítulos de Jó e enchemos a boca para dizer o quê? Coisa linda, Deus restaurou a vida e a história de Jó. Mas você já se perguntou o quanto Jó deve ter sofrido? Já se perguntou? Hã? Você já parou para pensar o quanto o processo de uma restauração é doída? É dificílima. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jó perdeu quantos filhos? Gente, Jó perdeu quantos filhos? Todos, certo? Capítulo 42, o que acontece? Deus restaura, Deus dá filhos para ele, mas a quantidade é dobrada. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Um filho substitui o outro? Então imagina, ele está criando os filhos dele pequenos, o filho dele está nascendo, estão começando a crescer, mas você acha que ele não sentia a falta dos demais? Hã? Os filhos que estão presentes estão dando o que? Alegria. Mas e os que se foram? Hoje ele tem o José, o Pedro, a Maria e o João. Mas cadê o Pedrinho que outra hora estava aqui abraçando o pai, beijando o pai e não está mais? Então os outros capítulos da história de Jó vai narrar isso, a dor de Jó, o tempo de luto que Jó viveu, o quanto esse processo de restauração foi uma escola para Jó, e o quanto ele melhorou e saiu melhor dessa situação. Deixa eu te falar, Jó perdeu filhos. Jó era um homem mais rico naquele tempo no Oriente. Imagine, ele tinha vontade de comer, ele comia. Ele tinha vontade de vestir, ele tinha condições boas. Ele tinha um padrão, acredito eu, que alto de vida. E da noite para o dia, isso tudo é tirado dele. E aí, ele tem que se contentar com o que é inferior àquele que ele teve durante a vida dele todinha. Jó não tirou sua vida, por muito menos empresários que quebraram tiraram sua vida. Hã? Por muito menos empresários que quebraram estão passando com psiquiatras, com psicólogos, estão tomando remédio. Hã? Para lidar o quê? Com essa questão da perda. E como você acha que foi isso para Jó?
deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma coisa minha. Certo dia comprei um carro. Esse um carro era confortável, tinha um valor um pouquinho mais alto. E da noite para o dia eu me vi em uma situação de muito aperto, de muita dificuldade. E às pressas, eu tive que vender aquele carro que eu tinha. E peguei um carro inferior. Os dois me levou para onde eu queria ir. Só que um tinha mais conforto e o outro... Gente do céu, como era diferente. Eu estou comparando um pouquinho, para você imaginar o que Jó passou. Era diferente demais. Enquanto eu pisava e o carro ia, ele respondia quando eu pisava. O outro, eu pisava o pé lá embaixo. E ele, meu Deus do céu, não vai, gente. Não é? É as diferenças. De repente você consegue assimilar melhor. Jó, um outro ponto. Jó, ele era um homem saudável. E da noite para o dia ele perdeu a saúde, Gabriela. A ponto de a sua esposa não conseguir ficar perto dele, por causa do mau cheiro que ele carregava no corpo. Imagine, gente. E isso não veio uma coisa hoje, daqui um bom tempo acontece uma outra coisa. Não, veio tudo de uma vez. Jó tomou um choque de realidade. Uma coisa é quando eu e você somos preparados para perder alguém, sim ou não? Outra coisa é quando aquilo nos pega de surpresa. É esmagador ou não é? É esmagador, gente. É esmagador. Uma pessoa que toma um choque como o Jó tomou, você sabia que ela pode ficar em choque alguns dias? Você sabia disso? Ela pode ficar em choque alguns dias, não compreendendo o que pensa, o que sente, até a hora de começar a sentir. E isso é terrível. Essa história que eu estou contando aqui é a história de Jó. A minha pergunta para você é: o que você perdeu que te fez paralisar? O que foi que você perdeu que dói em você até hoje, mas de alguma forma isso te paralisou, tem trago danos para a sua vida? Pense nisso aí, porque eu quero profetizar aqui nessa noite, que se você estava paralisado por causa de alguma perda até hoje, eu quero declarar que além de o Senhor restaurar, Ele vai trazer amadurecimento, e você vai chegar em um lugar onde o Senhor quer que você chegue. Você vai viver os planos que Ele tem para você, você vai viver os sonhos que Ele tem para você, você vai viver os projetos que Ele tem para você. Então Jó, ele viveu a questão do choque. Jó vai viver também algo que entra a questão da negação, gente. Jó viveu um processo de negação. Ele não aceitava que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Você já ouviu essa frase? Ou já disse: isso não está acontecendo comigo. Não pode ser comigo, não pode ser comigo. Eu estou sonhando, isso aqui é um sonho, não é possível. Devido à dor que você está vivendo. De repente você está vivendo isso, você não aceita o que você está vivendo.
Você não aceita o que você perdeu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o não aceitar vai te causar mais sofrimento. Pastor, eu não aceito que eu perdi meu casamento. Pastor, eu não aceito que o meu filho se foi. Pastor, eu não aceito que eu tinha um status e hoje eu não tenho. Eu não aceito que ontem eu podia comer o que eu queria e hoje eu não posso. Eu não aceito, pastor. Eu sei, eu não te julgo por isso, mas eu vim te dar uma orientação, uma mensagem do céu aqui nessa noite. Aceite o que aconteceu, por favor, porque o teu sofrimento será menor. Além de tudo isso, existe o Espírito Santo, o Consolador. Ele não te deixa só. Aceite o consolo dele, receba o consolo dele nessa noite. De repente você não aceita porque você cresceu sem pai, cresceu sem mãe. Você não aceita o divórcio dos seus pais. Remanchorgia Eliorevagasuya Kamandaravagasergia Eliocheio Kamandorabia Sergio. Independente de toda essa situação, eu quero dizer uma coisa para você. Você não veio hoje aqui com as suas próprias pernas, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai te ajudar a superar, a vencer, a aceitar essa perda. Mas de cabeça erguida, de cabeça erguida, de cabeça erguida, de cabeça erguida. Não, você não vai mais se entregar à dor. Você não vai mais ser consumido por esse sofrimento. Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo que você vai se levantar. Você, em nome de Jesus, vai retomar a tua história e vai voltar a viver os planos de Deus para você. Remanjorgia nagaravasayo Remanjoge negavashorgia. É verdade, você perdeu. Shekamanjorbia Sui Kamantui Derevácia. É verdade, não foi fácil, mas tem um Deus, que continua tendo todo o poder, e continua fazendo nova todas as coisas, porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, e tudo é possível ao que crê. Eleiro Kamandoribia Merigio daga Sergia Yosti Osayo Shika Majorega Vasergia Elimion Choya Kamandoribia Não, tem uma unção de cura aqui. Levanta a mão pro alto. Recebe essa unção de cura. Recebe esse fortalecimento. O Senhor te tira da prostração hoje. E é Ele que toma você pela tua mão direita. E é Ele que te diz: Remaio, remaio, remito. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Operando eu, quem impedirá? Remaio xeremagamaga súria. Emiome calamargonara sergia. Emiome chaya sebe camandaio. Não, levante a mão lá em cima e recebe isso. Recebe isso. Recebe isso nessa noite. Existe fortalecimento para você. Você não vai ficar mais prostrado. Você vai seguir, vai viver a história de Deus. Você vai viver a história de Deus. Você vai viver os projetos de Deus. Camargo Stibio Calamanjoribia Keminorgia da Garavaseio Emijore Kamanaga Serbia
Emito e kamawe. Libiko nagalabarasya. Emichore vasayo kamanjoribia. Kahasya nagamanjoribia. Neito kemanaga vasurigi nagamandoribia. Kamanara seyo kamanjoribia. Olha a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Levante a mão, levante a mão. O Senhor viu certo dia Josué caído, prostrado, não estava aceitando a situação que Moisés tinha. Meu Deus, Shemarigio. Moisés tinha ido e o Senhor disse a Josué: quem vai continuar a obra é você, Margio. E ele está no chão, está prostrado, não aceita aquela situação, mas a palavra de Deus vai até ele. Não, a palavra vai até ele e diz: Josué, não tema, Josué. A palavra para você é: não temas, te coloque em pé, porque Ele, o Senhor, Ele é contigo. Ele é contigo. Eu vou repetir: Ele é contigo. Você não está sozinho. Escuta isso para me concluir a mensagem. Então existem certos momentos da nossa vida que perdas a gente iremos o quê? Sofrer. Acontecerá isso. Mas nós não podemos o quê? Ficar paralisados. Não podemos. Nós precisamos continuar vivendo tudo que Deus tem para nós. Mas eu sei também, obrigado, meu irmão. Mas eu sei também, gente, que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque em meio a essas situações, essas vivências, essas perdas, muitas das vezes a nossa fé é fragilizada, como a de Jó foi. Você sabia que a fé de Jó foi fragilizada? Veja, nós lemos Jó capítulo 1, verso número 21. Ele diz o quê? Nu eu saí do ventre da minha, e nu eu vou fazer o quê? E depois ele termina como o versículo? O Senhor deu, o Senhor bendito o quê? Não, gente, mais forte. Bendito. Coisa linda, gente. Coisa linda. Mas isso até esse momento, Gabriela. Porque Jó vai ter a sua fé fragilizada. Nós somos seres humanos. É claro que não quer dizer que a gente estamos vivendo determinadas perdas, nós devemos o quê? Nos afastar ou pecar contra o Senhor. Mas por sermos pecadores, infelizmente, a gente às vezes escorregamos em momentos como esse, como Jó fez. Coloca para mim Jó capítulo de número 3, verso de número 1. Olha só o que Jó vai fazer. Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Você sabia disso? Que Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu? Olha só o que ele vai dizer. Depois disto, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu, em outras traduções, o dia do seu nascimento. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci.
E a noite em que se diz, foi concebido um homem. O 4. Converta-se aquele dia em... E Deus lá em cima, não tenha cuidado, nem resplandeça sobre ele a luz. Não foi só a mulher de Jó que teve a fé fragilizada. Jó também teve a sua fé fragilizada. Ele aguentou um pouco mais, ele suportou um pouco mais para demonstrar a sua fragilidade. Mas a fragilidade dele veio à tona. Olha só o que Jó vai fazer. Jó vai chamar Deus para o tribunal e vai falar um montão de coisa para Deus. Você já tinha lido isso na história de Jó? Você já tinha lido isso na história de Jó? Jó chama Deus para o tribunal e diz: vem aqui, quero falar umas verdades para você. Eu sei que eu estou olhando para alguém que faz isso também. Que no momento das raivas, do nervoso, fala assim: é o seguinte, vem aqui, vamos conversar, porque é ou não é? Olha só o que Jó vai falar para Deus. Jó 10. Gente, Jó capítulo número 10, e meu Deus, olha o que ele vai dizer para Deus. A minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha... Como que a alma dele estava, gente? Por quê? Por que a alma de Jó está amargurada? Perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu saúde, e ainda não dorme mais na cama com a esposa. Por quê? Mau cheiro está demais. Próximo verso. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. O 3. Isso aqui é a alma de Jó falando. Parece-te bem que me oprimas? Ele está falando que quem está oprimindo ele? Que rejeite o trabalho das tuas mãos e resplandeça sobre o conselho dos ímpios. Coloca a NVI aqui que vai ficar mais claro para os irmãos. NVI, esse mesmo texto. A NVI. Olha só o que ele diz: tem prazer em oprimir-me, me rejeitar. Olha, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios. Jó está chamando Deus do quê? Jó está chamando Deus do quê? Gente do céu, Jó está chamando Deus de injusto. Você tem prazer em oprimir-me, e você ficar sorrindo para os planos dos ímpios. Coloca o 4. Olha o que ele diz para Deus: acaso tem olhos de carne? Enxerga como os mortais? Quem está falando isso aqui para Deus, gente? Quem está falando isso aqui para Deus? Por que Jó está falando isso aqui? Por quê? Por causa das perdas que ele sofreu. Deixa eu te perguntar uma coisa: se você tivesse perdido os filhos que você tem, tivesse perdido o seu trabalho, tivesse perdido sua casa, tivesse perdido seu carro, tivesse perdido a saúde, não pudesse dormir na cama com a sua esposa porque ela falou que você fede, o que você falaria para Deus? O primeiro discurso de Jó é bonito, só que a alma dele agora está falando. E pastor, deixa eu te fazer uma pergunta: está certo o que Jó está fazendo? Jó está colocando para fora o que está na alma dele. E pai e filho o que? Se entende. Quem foi criado em berço evangélico? Quem foi criado em berço evangélico? E de repente tem a imagem de Deus como alguém muito sério, como alguém muito duro.
jamais conseguiria falar isso para Deus. Mas isso não quer dizer que ela não esteja sentindo. Ela apenas está segurando dentro dela. Mas a Bíblia diz: antes que a palavra venha na sua boca. Vou repetir. A Bíblia diz que antes que a palavra venha onde? Na boca. Eu sei o que você quer dizer e quer falar. A gente atendendo pessoas em questões de cura interior, de libertação, a gente ouve de tudo, gente. E as histórias são as mais difíceis possíveis. E você sabe que em um processo como esse, de Jó, das pessoas que eu atendi, minha esposa, você sabe que as pessoas muitas das vezes, por alguns momentos, isso pode acontecer, de as pessoas ficarem com raiva de Deus. E a pergunta é: aonde o Senhor estava que o Senhor permitiu isso? O Senhor não tem todo o poder, o Senhor não sabia que isso ia acontecer, por que você deixou acontecer? É que hoje não vai dar para mim compartilhar isso com vocês, minha hora já foi. Jó, se eu não me engano, 42. Coloca aqui para mim Jó 42, verso de número 7. Se não me falha a memória, quando Deus vai falar com Jó, Deus vai falar para Jó que os amigos deles, os amigos de Jó, que o tempo inteiro ficaram acusando ele de pecado, é tido como loucos. E Jó, apesar de falar tudo isso para Deus, Deus tem ele como alguém sincero e verdadeiro. Aqui depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo. Quem fez o que é certo, gente? Entenda, quando a gente se dirige a Deus, é claro que a gente precisamos se dirigir a Ele com respeito, como se dirigimos ao nosso Pai da terra. Mas em um momento de dor, eu acredito, que apesar da nossa dureza, do peso das nossas palavras, o Senhor compreende o que está saindo dos nossos lábios e do nosso coração. Quem já leu o livro de Salmos aqui? Deixa eu ver. Você sabia que o livro de Salmos é orações e vivências do homem levado em oração a Deus? Você sabia disso? É por isso que a gente lê Salmos e se identificamos tanto. É ou não é? Sim ou não, gente? Porque é a oração do homem para quem? E existem alguns salmos que, é ou não é? São duros como os de Jó. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Estava falando para vocês sobre pessoas que eu atendi. Tem pessoas que ficam com raiva de Deus. Não que Deus fez alguma coisa de errado, é porque diante dos questionamentos dela, elas querem uma resposta. Elas querem uma, mas nem sempre a gente temos que explicar para a pessoa. Veja que diante do caso de Jó, Deus não explicou nada. Deus permitiu que Jó tomasse as próprias conclusões. E no final ele termina dizendo: eu não te conhecia, agora sim eu te conheço. Um dia eu vou compartilhar com vocês a questão de Jó. Jó era alguém perfeccionista, gente. Você sabia disso? Jó era alguém perfeccionista. E o perfeccionismo, ele é imperfeito, ele não é bom, é algo ruim. Mas um dia a gente compartilha sobre isso. Então, a pergunta é: pastor, como foi, para a gente concluir aqui, como foi que Jó conseguiu vencer, dar continuidade na vida dele?
Você sabe como é que Jó continuou vivendo a vida dele? Jó, ele passou por cada uma das fases que eram necessárias passar. Quais, pastor? Primeiro, nós falamos, ele recebeu choque, ele teve que processar todas aquelas informações dentro dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o processo da elaboração do luto dentro de uma pessoa pode durar até 6 meses, do ponto de vista psicológico, dentro da normalidade. Ou seja, se tudo ocorrer dentro da normalidade, uma pessoa ela consegue elaborar a questão do luto dentro dela num período de 6, elaborar. Acaso que a pessoa, para superar o luto, ela vai durar mais ou menos 2 anos. Então, primeiro, Jó, ele elaborou corretamente essa questão do luto, das perdas que ele perdeu. Segundo, ele aceitou que perdeu. Terceiro, ele apresentou a Deus a sua fragilidade. Minha fé está abalada, sinto que você é o culpado e o responsável. Entendeu? Ele colocou para fora o lixo que está dentro dele. E depois desse processo, ele começou a viver uma restauração. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Você me pergunta: pastor, como eu posso fazer para ajudar alguém ou me ajudar a vencer esse período? Aqui vai algumas recomendações, a gente conclui. Primeiro, você precisa aceitar ou ajudar a pessoa que sofreu as perdas a aceitar que perdeu. Vou repetir. Você precisa aceitar que perdeu, ou ajudar a pessoa a aceitar que perdeu. Ela precisa aceitar. Gente, eu ouvi uma história terrível. Uma pessoa era casada, era uma mulher, e ela perdeu o marido. Só que aquilo foi violento dentro dela. Aquilo foi violento, pastor Marcelo. Ela não foi no luto do marido. Ela não foi. E nunca mais ela fez contato com ninguém da família. Nunca mais. Passou-se alguns anos. Ela, ouvindo algumas mensagens, ela reconheceu e foi buscar ajuda. Ela percebeu que o processo dela não estava normal. E ela disse para o pastor: pastor, é o seguinte, já fazem, se não me falha a memória, 7 anos que o meu marido se foi, mas todo dia eu sonho com ele, o quê? Chegando em casa. Todo dia eu espero ele para chegar em casa. E é como, pastor, se eu sentisse a presença dele em casa. Ou seja, ela não aceitou que o marido, o quê? Se foi, se fechou dentro de casa com a dor dela e começou a viver aquilo. Um processo de não aceitação. Mas esse processo de não aceitar aumentou o tempo de sofrimento dessa mulher. A pergunta é: você vai aceitar a situação ou não vai? Porque se você não aceitar, o seu processo de sofrimento vai se prolongar. Não estou falando que seja fácil aceitar a perda, mas é necessário. É necessário.
O casamento acabou, o marido foi embora com outra. Você orou, você buscou. Anarakai Jorge Anagavassuria. Enorgue Anagahaseri Kumandaragaseria. Meu Deus. Amém, Pai. Você acha que Jó não orou para Deus trazer os filhos dele de volta? A pergunta é: Deus trouxe os filhos dele de volta? Você já orou por essa situação? Deus fez a pessoa voltar? Fez o que você pediu para ele? Não fez? Porque tem momentos que Deus ele não vai fazer. E a pergunta é, como diz o louvor: você vai continuar questionando, não aceitando, ou vai voltar a adorar a Deus? Chega! É hora de você pegar essa murmuração, esses questionamentos, jogar na lata do lixo e colocar umas vestes de alegria, voltar para a presença de Deus e dizer: Senhor, eu me decido hoje voltar a te adorar e viver tudo o que o Senhor tem para mim. Tire essas vestes de tristeza, de luto. É hora de pegar as vestes de alegria. O tempo de cantar chegou, meu amigo, minha irmã. O tempo de cantar chegou. Volte a cantar. Ah, pastor, mas o meu filho, eu sei, não é fácil. Hoje você vai ter que lidar com a questão de ele estar ausente, de não estar presente. Mas deixa eu te falar uma coisa: tem um maridão para você cuidar, tem outro filho para você continuar amando. Você vai deixar de cuidar deles, vai focar só no que foi? É verdade, hoje ele faz falta dentro de casa, mas você precisa continuar a sua vida. Quem está dentro de casa está precisando de amor. Quem está precisando de casa está precisando do seu abraço. Cadê aquela mãe que louvava ao Senhor, que sempre tinha uma palavra para compartilhar, que sempre orava pelos filhos, que sempre orava pelo marido? Cadê você? Hoje o Senhor está dizendo: volte, volte, volte. Eu profetizo força. Eu profetizo que hoje você está rompendo com esse ciclo de luto. Jesus ele está te trazendo para um novo tempo. Você perdeu já muita coisa, perdeu muitas pessoas, mas é bem verdade também que o Senhor já te deu muita coisa e vai te dar outras coisas. E você vai continuar marchando, você vai continuar vivendo os projetos e planos de Deus em nome de Jesus. Então, primeiro, pastor, como eu ajudo alguém ou me ajudo? Primeiro, aceite que perdeu. Aceite que perdeu. Dói menos e o processo caminha. Segundo, aceite os sentimentos. Aceite os sentimentos que existem de você. Nomeie eles. Nomeie. Senhor, eu sinto raiva. Senhor, eu sinto culpa. Senhor, eu sinto ódio. Por mim eu ia lá e matava ele. A gente não expressa isso. A gente, na verdade, quando o pastor ou alguém prega uma coisa dessa, a gente se espanta. Meu Deus, como assim? Gente, somos seres humanos, essas coisas existem de nós. Mas para você não colocar o plano em ação, como fizeram os irmãos de José, dando cabo, vendendo ele para o Egito, expresse seu sentimento a Deus. Expresse seu sentimento a Deus, que esses sentimentos vão deixar de existir dentro de você. Deus, eu tenho raiva dentro de mim.
pelo fulano, pelo beltrano. Olha, para mim o Senhor é culpado por isso. E depois o Senhor vai te dar a compreensão de que de fato Ele não é culpado. E você vai se arrepender e pedir perdão a Ele. O que você acha que uma pessoa que cresce em um lar cristão e é abusado pelo pai, ou abusado por alguém dentro do lar, questiona Deus? Você acha que ele fala o que a Deus? Deus, você não viu isso? A gente te serve, eu faço tudo certinho, por que isso aconteceu comigo? Então dê nome aos seus sentimentos. Terceiro, ensine a pessoa, ou aprenda nessa noite, que o processo do luto, ele é gradativo, e que Jesus estará com você em todo o tempo. Pastor, eu vou romper de uma hora para outra? Depende do estágio que você esteja vivendo. Pode ser que hoje você saia daqui, mas se você não sair daqui também 100%, você precisa sair daqui o quê? Disposto a viver essa nova história que o Senhor tem para ti. E gradativamente as coisas vão acontecendo na tua vida. Entregue toda a tua dor a Jesus. E por último, o Senhor vai te ajudar a conviver com a ausência do que você perdeu na sua vida. Hoje eu tive que aprender a conviver com essa irmã que é muito querida por mim, pela minha esposa e por outros amigos e irmãos em Cristo. Tem hora que eu e minha esposa estamos orando e ela fala assim para mim, minha esposa, chorando, ela diz: amor, eu sinto falta da irmã Socorro, que era a irmã que pegava na nossa mão, tinha uma palavra para nos dar. Eu sinto falta dela. Mas o Senhor vai nos dando graça e ajudando a gente o quê? A vencer. Uma coisa é certa, ela está melhor do que nós. Amém? Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. E diga para o Senhor: Pai, comece a falar com o Senhor. Pode louvar, banda. Eu vim aqui hoje, eu recebo a tua palavra e eu quero, meu Deus, trocar minhas vestes de luto. Eu sei que talvez o Senhor não tenha uma explicação para me dar o que aconteceu, as perdas que eu sofri, mas o que eu estou sentindo é isso aqui hoje. Fale com o Senhor. E eu preciso aceitar, Pai, que isso aconteceu, que o meu pai se foi e ele faz falta, que minha mãe se foi, Senhor, e eu sinto falta do carinho dela. Se não tem motivo, mas eu não consigo avançar, me ajude. Abandona esse Deus. Fale com e Deus. Morre. Isso. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Você que conhece, louve ao Senhor. Já você não tem motivos. Seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e
glória.